Boa noite, mais uma aula nossa aqui de sistemas térmicos. Na aula de hoje, vou falar com vocês um pouco sobre o ciclo de Carnot e por que esse ciclo é importante para a gente ter uma noção do que seria uma eficiência ideal para qualquer motor que a gente construa operando entre duas temperaturas. O ciclo de Carnot, a gente diz que é o ciclo mais simples que nós podemos ter numa máquina térmica. Eu vou considerar que esse ciclo ele é totalmente reversível. E vocês já estão cansados de escutar essa palavra aí, reversível, mas de qualquer jeito, deixa eu perguntar aí a algum de vocês. Tomás, você lembra o que é um ciclo reversível? Quais são as características disso? Olha, reversível, acho que não tô lembrado não, viu, Vinícius? Beleza. Alguém aí lembra? É quando, por exemplo, o ciclo pode ocorrer de maneira inversa, pode ocorrer irreversibilidade de um ponto para o outro. Peraí, não, peraí. Tem alguma coisa está certa e outra coisa está... Pode ocorrer a reversibilidade, por exemplo. É, Beleza. isso. Um ciclo reversível é aquele que a gente consegue fazer o caminho inverso sem nenhum problema. Então, eu diria que esse aqui vai ser o meu ciclo de Carnot, um retângulo. A gente consegue sair do ponto 1 para o ponto 2 e do ponto 2 para o ponto 1 da mesma forma. Então, isso vai ser caracterizado como um ciclo reversível. Nós não perdemos nada nesses processos. E se a gente quiser voltar e fazer a mesma coisa, vai acontecer o que é o caminho inverso do nosso ciclo. As irreversibilidades, elas estão associadas um pouco mais com, digamos assim, os defeitos que a gente não consegue tirar do nosso sistema. Por exemplo, um atrito de alguma peça, a perda de calor para o ambiente, o ganho de calor do ambiente. Então, toda essa transferência de calor em algum ponto, a perda de pressão nas linhas, a perda de pressão em algum equipamento, tudo isso são as irreversibilidades. E com isso, nós temos que ter em mente que o ciclo de Carnot, ele vai me dar uma coisa inatingível. É um padrão que eu não vou conseguir chegar. Esse ciclo de Carnot é como se fosse a perfeição de uma máquina térmica. Eu não vou conseguir chegar nela, mas o quão mais próximo eu chegar dessa máquina térmica de Carnot, que eu vou falar que ela é reversível, o quão mais perto a minha máquina real chegar perto da eficiência dessa máquina reversível, melhor vai ser o meu motor, o meu equipamento que eu estou analisando. Então vamos descobrir um pouquinho mais sobre quem foi. O Carnot foi esse Nicolas Leonard Sadi Carnot. Ele teve uma vida relativamente curta, nasceu lá em Paris, lá em 1796, e morreu em 1832. Se a gente fazer as contas aí, ele tinha 36 anos, então foi um físico, matemático e engenheiro muito jovem, que morreu muito jovem. Beleza. Então, ele foi a primeira pessoa que deu um modelo teórico para a máquina térmica. Então, ele apresentou um certo modelo teórico, porque na época é claro que ele não ia conseguir fazer uma máquina que simulasse um ciclo totalmente reversível. Hoje, para a gente conseguir fazer alguma máquina nesse estilo,
que chegue perto de ser totalmente reversível é realmente bem complexo. Então, lá na época, ele já pensou nessa teoria e ele apresentou fundamentos da segunda lei da termodinâmica. Então, esse aqui também um grande cientista que fez parte para revolucionar o que a gente entende na termodinâmica. Esse aqui é o nosso ciclo de Carnot. Estou olhando para um diagrama IV, então pressão e volume. Aqui eu vou considerar como se fosse uma câmara de combustão, mas é um êmbolo. Nós temos um êmbolo onde que a gente fornece calor numa temperatura maior. Então, a gente tem uma fonte de calor que entra aqui. Pode ser a temperatura quente, que eu vou chamar. E tenho também, depois, uma fonte de rejeição de calor. A gente vai ver aqui, ó, no processo 1, 2, o que nós temos? No processo 1 até 2, é exatamente essa adição de calor. Então, eu coloco o calor dentro desse êmbolo. O que você vai ter constante aqui é a temperatura. Agora, eu vou perguntar para vocês. Se eu estou falando aqui que a temperatura é constante, mas se eu falei antes que esse é o processo de adição de calor, eu estou adicionando esse aqui que entra aqui, por que não está alterando a temperatura? Alguém tem alguma ideia por que não altera a temperatura, mesmo eu fornecendo calor? Falar nomes aleatórios. Alan, você está aí? O Alan nunca responde, gente. Engraçado. Ok. Vou explicar aqui para vocês. Nós temos uma adição de calor. Então, estou fornecendo calor, de alguma forma, nesse meu ciclo, nesse processo aqui de 1 para 2. E a minha temperatura permanece constante pelo simples fato que... O que acontece quando a gente comprime um gás? Ele vai elevar a temperatura. Então, se o meu êmbolo tivesse vindo aqui para baixo, a temperatura ia elevar. Se eu expandisse o meu êmbolo, colocasse ele para cima, aqui, a minha temperatura iria diminuir. Se eu expando um gás, diminua a temperatura dele. Então, quer dizer que eu vou fornecer o calor quente, só que o meu êmbolo vai estar movimentando, expandindo, na medida com que eu forneço esse calor. Então, a minha temperatura vai permanecer a mesma, mas por conta da minha expansão, eu estou tendo uma expansão que tem a tendência de diminuir a temperatura e estou fornecendo calor que tem a tendência de aumentar. Então, esse é o motivo. Vocês entenderam? Mas daqui a pouco eu vou mostrar para vocês também o videozinho disso aqui funcionando. Nós temos aqui o processo de 2 para 3. Processo de 2 para 3, nós estamos abaixando a nossa pressão e também estamos aumentando um pouquinho o volume. Depois de 3 para 4, a gente está rejeitando o calor a uma temperatura constante, e a gente rejeita calor exatamente na mesma teoria que eu falei aqui para vocês. E se eu estou perdendo calor para o ambiente, por que a minha temperatura não está diminuindo?
a temperatura não diminui pelo exato mesmo motivo. Quando eu vou comprimir um gás, a temperatura aumenta. E se você está saindo com um calor aqui, isso vai ser proporcional. Então, o movimento do seu êmbolo vai ser proporcional ao calor que sai. Ok, então aqui está explicado para a gente, com outro diagrama TS também. Vamos lá, ó. Processo de 1 para 2, nós temos fornecimento de calor. Fornecimento de calor quente. Aqui. O calor quente entra de 1 para 2, temperatura constante. Tem troca de calor, então o S vai mudar. Beleza. De 2 para 3, nós temos uma expansão. 2 para 3, então nós temos uma queda de temperatura, porque você vai expandir o seu mecanismo. E vai aqui, ó, aumentar o volume. O volume 2 vai ser menor do que o volume 3. Depois, nós temos aqui de 3 para 4, a compressão junto com a expulsão de calor. Então, nós estamos rejeitando calor para o ambiente. Bem aqui nesse 3 para 4, os nossos processos. E por que que ele não está mudando a temperatura? Justamente porque o êmbolo movimenta proporcionalmente para que isso não aconteça. E por fim, nós temos o final da compressão. Aí sim, você parou de trocar calor, é adiabático, então 4 para 1 é o S4 é igual a S1. E você tem aqui uma compressão do seu gás. A compressão do seu gás, você vai aumentar a temperatura. Por isso, você sai de uma temperatura 4 e vai para uma temperatura 1. Aqui eu vou mostrar para vocês o funcionamento. Esse aqui é um ciclo de Carnot. Vamos lá. Primeira parte, o que está acontecendo? Fornecimento de calor. Vamos dar uma olhada lá no diagrama PV também. A gente vai sair de A e vai para B. A gente vai diminuir a pressão, porque a gente está expandindo. E vamos aumentar o volume. Vamos lá. Fornecendo calor, forneci calor. Agora, parou de fornecer calor, gente. O que vai acontecer é que você agora coloca uma expansão adiabática. É como se eu bloqueasse a entrada de calor e colocasse um isolamento perfeito. Então, agora, a única forma de trocar calor aqui é dentro do meu sistema. Dentro do meu sistema aqui é a única forma. Então, vai ter a expansão, aumenta o volume, diminui a pressão. Vou voltar aqui. Então, você está aí aumentando o volume, terminando de fazer a expansão adiabática na mesma temperatura. E agora, a gente faz a expulsão, a rejeição de calor. A gente tem uma rejeição de calor aqui na parte de baixo. Quer dizer, eu tirei esse isolamento e coloquei uma fonte de calor frio para que eu consiga rejeitar o meu calor. E como o meu êmbolo está descendo, a temperatura vai continuar constante. Então, é isotérmico. Por fim, nós temos o restante da compressão, só que dessa forma ela é adiabática, porque aqui nós temos todo o isolamento na minha peça. Ok, créditos aí para quem fez, ficou bom essa animaçãozinha. E agora, como que a gente calcula o rendimento disso aí? O rendimento de uma máquina térmica de Carnot, ela vai ser simples, porque eu consigo relacionar
para uma máquina térmica reversível, que o calor quente sobre o calor frio, ou o calor que entra sobre o calor que sai, é igual à temperatura quente da fonte quente sobre a temperatura da fonte fria. Isso vai ser válido apenas para máquinas térmicas reversíveis. Como que eu provo isso aqui? Na próxima aula, a gente tem um exercício exatamente para provar e achar essa equação aqui da nossa eficiência. Mas, por enquanto, eu vou passar ela diretamente para vocês. Tem aqui, ó, o rendimento de uma máquina de Carnot vai ser o máximo que nós temos disponível entre uma máquina térmica trabalhando entre as temperaturas da fonte quente e a temperatura da fonte fria. Mas não é 100%. Por que que a gente não consegue 100%? Quem me fala o motivo mais básico? Alguém? Alguém? Por que que a gente não encontra rendimento de 100%? Podem ter perdas, sim. Basicamente, é claro, a gente vai ter algumas perdas aí no nosso processo e não vai dar para chegar em 100%. Mas não chega nem próximo de 100%, gente. Chega, digamos assim, uma máquina perfeita, capaz que chega nos 40%, 45%. E é isso. Mas o principal está relacionado com a segunda lei. Então, a nossa segunda lei da termodinâmica nos diz que uma máquina térmica não consegue aproveitar todo o calor em trabalho. Então, é exatamente isso que está sendo dito aqui. Eu não consigo ter um rendimento de 100%. Todo o calor que eu forneço não vai ser utilizado para trabalho. A gente vai ter algumas perdas nesse processo. E através da segunda lei a gente determina isso. Então, beleza. Isso aqui é a nossa fórmula do rendimento de uma máquina térmica reversível. Vai ser 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Se você quiser multiplicar por 100, pode, ou deixar 100 multiplicar pelo 100. Trabalhem em Kelvin, na nossa escala termodinâmica, é a mais tradicional, então a gente trabalha em Kelvin. E vamos lá fazer alguns exercícios facinhos aqui. Uma máquina térmica de Carnot. Vocês podem ir anotando, porque depois a gente tem exercícios. Eu deixei uns 4 exercícios aí para vocês fazerem depois que eu fizer esses aqui com vocês. Então, vão anotando. Por mais que as fórmulas sejam muito pequenininhas também. Uma máquina térmica de Carnot vai ter sua fonte quente a uma temperatura de 227 graus Celsius. Então, temos a T quente aqui. Enquanto a sua fonte fria opera a 27 graus Celsius. Calcule o rendimento dessa máquina. É simples, né? Só preciso lembrar da minha fórmula do rendimento. 1 menos T frio sobre T quente. Eu posso ter outra forma de escrever isso aqui, ó. Isso aqui pode ser reescrito. Então, vamos lá, calculando o nosso rendimento, através dessa fórmula, que TB é a da fonte fria, TA da fonte quente. Com isso, é só a gente substituir quais são os nossos dados aí para calcular isso. Lembrando que eu vou colocar o 273 porque eu estou trabalhando em Kelvin. Então, eu vou fazer essa transformação. Beleza. Substituindo aí os nossos valores, você vai ter um valor de 0,4 ou uma eficiência
de 40%. Um exemplinho bem tranquilo. Vocês vão ter uns exemplinhos assim bem tranquilos também para serem feitos. E eu acho que eu já disse com vocês, essa é uma das matérias que mais caem também lá no ENAD. E eles sempre falam assim, perguntam se uma máquina térmica é possível ou não. Como que a gente sabe se uma máquina térmica é possível ou não? Se o rendimento da máquina térmica real, vou colocar aqui, ó, máquina térmica real, for menor do que o rendimento da máquina térmica reversível, o que vocês acham? Elisa, o que você acha? Se essa máquina aqui é possível ou ela é impossível? Acho Ela que é se você possível, escreveu mano. aí é possível. Ué, eu posso escrever o contrário aqui também. Uai, não sei. Não, pensa aí. O que eu falei da nossa máquina térmica de Carnot? Ela é boa, ela é ruim? O que ela significa? Não, ela é ótima. Se Ela é ela tiver o ótima. rendimento de 40%, ela é excelente, é a melhor que tem. Então, quer dizer, se eu tiver um rendimento da minha máquina real maior do que o da reversível, isso aqui é possível? Lembrando que isso aqui é a de Carnot. As reversíveis são a de Carnot. Vamos, gente. Pode chutar. Fala alguma coisa aí. Não, acho que não. Se a reversível for maior do que a de Carnot, acho que não é possível. Ninguém mais? Ô, Vinícius, não tem como a real ser maior que a reversível, porque a reversível é de Carnot e ela não é a máxima? Você está no caminho certo. Eu quero que você chegue numa conclusão a partir disso. Porque nenhuma máquina opera no ciclo maior que o de Carnot, então não é possível. Exatamente. Isso aqui, ó, é o ideal, o máximo possível. Se eu, por um acaso, estou te falando que a minha real é maior que isso, eu estou te mentindo. Eu estou falando de alguma coisa que não existe. Então, isso aqui, ó, é uma situação que não existe. A minha máquina real nunca vai superar a eficiência de uma máquina térmica de Carnot. Isso é fato. A única coisa que a gente consegue tirar disso é que a minha eficiência da máquina térmica real, ela tem que ser menor do que a reversível. E é assim que se pergunta lá no ENAD. Sempre, todo ENAD tem uma ou duas questões exatamente iguais a isso. Eles te dão uns dados para você calcular um ciclo, pode ser um ciclo diesel, ciclo Otto, ciclo Rankine, indiferente. Aí eles te perguntam, essa máquina térmica é possível? Aí você tem que responder. A partir disso aqui, ó, você vai comparar os rendimentos. Lembrando, ó, isso aqui a gente sabe que era a fórmula 1 menos T frio sobre T quente. Lá nas máquinas térmicas reais, a gente vai utilizar, na verdade, os calores. Essa vai ser a diferença. Ok, vamos lá. Atividade 2. Uma máquina térmica que opera segundo o ciclo de Carnot vai receber 800 joules de calor de sua fonte quente, que funciona em uma temperatura de 500 Kelvin. Temos aqui, então, Q quente e temperatura quente. Considerando que a fonte fria dessa máquina encontra-se a 200 Kelvin, então TF é isso. A quantidade de calor dissipada
para a fonte fria por essa máquina vai corresponder ao quê? Eu quero saber o que é o Q frio. Alguém tem alguma sugestão? O que a gente pode utilizar para calcular isso? E é simples, é uma equação muito simples. Alguém? Que macete? Oi? Usar a fórmula do que macete? Aquela lá, Q igual MC delta T, ela vai ser válida quando a gente está calculando o ganho de calor através de uma temperatura no local. Beleza. Mas isso aqui é só para o ganho de calor, de temperatura. Está associada só com temperatura, calor sensível. No caso aqui, nós podemos ter tanto calor sensível quanto calor latente. E a fórmula é muito simples. O que eu vou utilizar? É o que eu falei para vocês. Eu posso utilizar essa relação. Temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente é igual que frio sobre o que quente. Isso para uma máquina térmica reversível. Então, só vale, nesse caso, aqui. Beleza, então a gente vai relacionar essas quantidades de calor quente e frio com as nossas temperaturas através da relação de Carnot. Então, essa é a relação. QA da fonte quente, QB da fonte fria. Ok, então substituindo tudo, isso, ó, esse aqui é o QA, esse aqui é o TA e esse aqui é o TB. Nós vamos isolar a quantidade de calor da fonte fria e encontrar isso aí no nosso exemplo. Vai dar aqui 320 joules. Bem simples, muito simples. Por isso que eu falo para vocês, essa aqui é a matéria mais simples que a gente tem de todo o curso. Ciclo de Carnot é mel na chupeta. Vou deixar aí, ó, se vocês quiserem copiar. O ideal é só vocês saberem lá qual que é a fórmula. O resto aqui, os valores saem muito fácil. Fáceis depois, vocês podem fazer. Ô, Vinícius, a fórmula é diretamente proporcional? É que A sobre QB é igual a TA sobre TB? Isso. Ou o contrário, você pode escrever de diversas formas, mas o QA tem que estar em cima, TA em cima, ou o TB em cima e o QB em cima também. Essa aqui era a fórmula. Mas pode chamar o A de quente, o B de frio. Talvez fique mais fácil. Ok, vamos lá, para mais uma. Uma máquina térmica de Carnot, mostrada abaixo, recebe 500 kJ de calor por ciclo de uma fonte de temperatura de 652 graus Celsius. Temos aqui, então, fonte de calor, que é quente, temperatura quente 652, rejeita calor para o sumidouro, 30 graus Celsius.
Determine qual que é a eficiência térmica dessa máquina e a quantidade de calor rejeitada. Vamos fazer exatamente tudo que a gente fez lá no exercício 1 e no exercício 2. Nós queremos saber o que é o Q frio. A gente sabe como que faz isso. E eu quero saber qual que é a eficiência dessa máquina térmica reversível. Lembrando, ó, temos um reservatório de alta temperatura, T quente, Q quente sendo fornecido a 500 kJ. Temos aqui a máquina térmica de Carnot e a rejeição de calor, que eu quero descobrir o que é, numa certa temperatura baixa. Ela está aqui. Ok, vamos lá. Equação da eficiência. Nós já sabemos como é que ela é. Então, 1 menos T frio sobre T quente. E eu vou transformar sempre em Kelvin. Vou trabalhar sempre com Kelvin ao invés dos graus Celsius. Então, nossa eficiência vai ser 1 menos essa relação, essa razão. Isso aqui é a temperatura da fonte fria, a temperatura da fonte quente. Então, a gente vai encontrar uma eficiência de 0,672. Ciência alta aqui. Ou 67,2%. Então, o que fizemos? Apenas aplicamos a equação da eficiência para a máquina térmica reversível. Agora, a gente vai utilizar aquela relação de calor e temperatura, ou a relação de Carnot, que é Q frio sobre Q quente igual a T frio sobre T quente. Ou o contrário também, Q quente sobre Q frio, T quente sobre T frio. Então, isolando o nosso termo que a gente quer, que vai ser o Q frio, vou chegar nessa equação, substituir os meus dados, lembrando sempre em Kelvin. O Q quente foi dado que era 500 kJ, então 500 vezes 10 a terceira. E para isso, nós encontramos aqui um valor de 164 kJ, que é rejeitado a cada ciclo. Vou deixar aí um pouquinho, caso vocês queiram copiar. Mais um. Uma máquina térmica de Carnot tem eficiência de 22%. Ela opera entre duas fontes de calor cuja diferença de temperatura é 75 graus Celsius. Qual a temperatura da fonte fria e da fonte quente? É um pouquinho diferente daqueles outros, né? Eu dei aqui para vocês qual que é a diferença de temperatura da fonte quente e da fonte fria e dei qual que é a eficiência. A partir disso, nós queremos saber qual que é a temperatura fria e a temperatura quente. Vou mostrar aqui para vocês como que faz. Essa eu resolvi na mão. Ok, bora lá para o nosso exercício 4 do ciclo de Carnot. Como a gente está trabalhando com o ciclo de Carnot, todos os nossos exercícios vão ser bem simples, né? Não tem muito segredo para a gente fazer isso. Foi dado aí para a gente que uma máquina térmica tem uma eficiência de 22%. A gente começa anotando os dados que nós temos. Uma máquina térmica reversível. A eficiência de 22%. Ela opera entre duas fontes de calor, em que a diferença entre elas é 75 graus. Então, o nosso delta T
é igual à nossa diferença da temperatura da fonte quente menos a temperatura da fonte fria, vai ser 75. Ok. Para a gente resolver isso, a gente precisa de conceitos bem simples, que é, qual que é a nossa fórmula de eficiência? Eficiência, nós temos que é 1 menos a temperatura da fonte fria sobre a temperatura da fonte quente. Isso para uma máquina térmica reversível. Então, substituindo os dados que eu tenho nesse exercício. O que eu tenho é o 0,22. 0,22 vai ser igual a 1 menos TF sobre TQ. O que eu vou fazer é passar o TF sobre o TQ para o outro lado. TF sobre TQ vai ser igual o 1 que ficou desse lado menos o 0,22. Então, a gente, simplificando isso, vai ter TF sobre TQ igual a 0,78. Agora, nós podemos fazer o TQ multiplicar o 0,78 para ter um valor aqui para o TF. Isolando o TF, nós vamos ter 0,78 TQ. Beleza. E o que foi dado no exercício para a gente é isso aqui, ó. Então, se eu tenho o TQ menos o TF é igual a 75, eu vou pegar o meu TF e substituir aqui. Então, vamos lá. Eu substituindo o TF. Então, vamos lá. TQ menos 0,78 TQ é igual a 75. Dá para a gente resolver isso. 1 menos isso vai dar o 0,22. 0,22 TQ é igual a 75. Nosso TQ, então, vai ser o 75 dividido pelo 0,22. Vamos ver aqui quanto que vai dar. Aqui a gente vai ter um valor de 340,9 graus. Primeira parte do nosso exercício foi encontrada. Temperatura da fonte quente. Para a temperatura da fonte fria, é só a gente substituir aqui nessa fórmula, qualquer uma das duas serve. A temperatura da fonte fria seria, se eu isolasse o TF, que é o que eu quero, o TF seria TQ menos 75. 340,9 menos 75, nós vamos ter um valor aqui de 265. 265,9 graus Celsius. Assim a gente encontra qual que é a temperatura da fonte fria para o nosso exercício. Ok, Barão? Alguém precisa que volte lá para copiar? Então, beleza. Agora quem vai fazer os exercícios são vocês. Eu vou ter aqui alguns exercícios. Vou dar
um certo tempo aí, vocês respondam, pode responder no chat ou responder falando também, não tem problema. A hora que vocês terminarem isso aí, a gente confere para ver se estava certo. Beleza. Então, primeiro aí, dessa máquina térmica, operando segundo o ciclo de Carnot, tem essas temperaturas da fonte quente e da fonte fria. E quero saber qual que é o rendimento térmico dessa máquina. Na número 2, se uma máquina de Carnot cujo rendimento é 80%, receber 600 joules da fonte quente, qual será a quantidade de trabalho que é realizada por essa máquina a cada ciclo? Isso aqui a gente tem que lembrar qual que é a definição de que quente, que frio, que relaciona com ter quente, ter frio, e que é a definição de trabalho. O trabalho é o quê? É uma diferença entre os quês, não é? Então, isso aqui é a partir disso que a gente resolve essa número 2. Número 3. Se uma máquina de Carnot cujo rendimento é igual a 80%, isso aqui é a mesma coisa. Copiei a mesma coisa aqui sem querer. Vamos lá, número 4. Uma máquina de Carnot opera nas temperaturas de 300 Kelvin e 400 Kelvin após ter recebido uma quantidade de calor de 800 joules. Qual que é a quantidade de calor que essa máquina libera para a fonte fria? Então, tem 2 exercícios aqui muito simples e um que você tem que pensar um pouquinho mais. Podem fazer aí. Vou dar um tempinho. Vou encerrar a gravação, porque senão vai ficar um vídeo aí com altos nadas. Até que vocês façam.